Glória a Deus. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, afirmou João Batista. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui. A ceia é um testemunho dessa palavra viva, Jesus Cristo, falando ao meu, ao seu coração. Quero te convidar para, antes de nós refletirmos na palavra, lermos o texto da exposição dessa noite, você ter alguns instantes de oração silenciosa. O salmista assim orou: imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Vamos orar. Ore por você, para Deus falar ao seu coração. Ore por mim, para que eu seja fiel na exposição da palavra do Senhor. Pai, o Senhor nos reuniu nessa noite para adorarmos o Teu santo, 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 glorioso, majestoso nome. E o Senhor, presente aqui, fala conosco. Tem falado desde o início e continuará falando. E agora, quando ouviremos a exposição da palavra, da Bíblia Sagrada, das Escrituras, pedimos, ó Espírito Santo, aplique, dê-nos entendimento, compreensão, mas aplique essa palavra em nosso coração, pois queremos vivê-la, a partir dela, queremos viver para a Tua glória. Precisamos do Senhor, reconhecemos que sem o Senhor nada somos, nem nada podemos fazer. Reconhecemos que se o Teu Espírito não falar conosco, não sairemos daqui transformados. E eu reconheço, Pai, que se o Senhor não me fizer um instrumento nas Tuas mãos, não serei útil. Toma-me, usa-me, fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que alegria a gente poder ter a certeza de que quando falamos, Deus ouve a nossa oração, que Ele atende. Talvez algumas das suas orações estejam demoradas em serem atendidas pelo Senhor. Não desanime, creia, confie, persevere. Ele está no controle de todas as coisas. Ele controla a sua vida. Não há nada que você viva, experimente, que Ele não conheça. Não há. Então confie. Ele é um Pai amoroso. Ele ama o Filho desde antes da fundação do mundo. E por causa de Cristo Ele te ama. Então confie nele. Um adolescente, aos 17 anos, foi traído pelos seus irmãos, quase morto. Mas um dos irmãos interviu e ele, então, foi vendido como escravo. E como escravo, quando os outros irmãos se encontram com os pais, dizem que ele estava morto. Como escravo, ele sofreu bastante. 17 anos, um adolescente, passou por tudo isso. A sua vida avançou depois de muitas crises, muitas dificuldades, muitas lutas. Ele experimenta um novo cenário. Mas será que tudo aquilo que ele enfrentou no passado foi resolvido? Será que José, ele superou as crises que ele enfrentou, ou ele apenas suportou e deixou-as esquecidas? Eu quero conversar com você nessa noite sobre crise.
Talvez, se você buscar pela memória, você tenha alguns momentos difíceis na vida. Algumas crises que roubaram ou exigiram muito da sua energia. E você pode pensar em vários tipos de crise. Crise conjugal, crise familiar, relacionamento, pais e filhos ou com parentes, crise profissional, crise ministerial, crise de identidade, crise de ansiedade, saúde. Todos nós enfrentamos crises, em menor ou maior grau. Algumas nós podemos até prever, outras chegam e a gente nem estava percebendo. O que é crise? Episódio que se caracteriza pela presença de circunstâncias de difícil superação. Crise, sinônimo de adversidade, agrura, apuro. Os chineses usam a união de duas palavras para definir crise. Uma palavra é oportunidade, a outra palavra é perigo. E o pastor David Cornfield, ele assim, usando esse raciocínio, define crise como uma oportunidade perigosa que nos abala, mostrando que nossa estrutura atual não é adequada. Uma oportunidade perigosa que nos abala, mostrando que nossa estrutura atual não é adequada. A crise se estabelece quando nós não temos, ou achamos que não temos, recursos para administrar as situações da vida. Recursos emocionais, recursos espirituais, recursos financeiros. Podemos pensar, queridos, em 3 formas de se responder às crises. Muitos, diante das crises, retrocedem, fogem, negam. Simplesmente fazem de conta que não está acontecendo. Uma segunda maneira de você lidar com a crise é procurar apoio, ajuda, auxílio de pessoas, do Senhor, da Bíblia Sagrada, para passar pela crise. Você aguentar firme, suportar todas as dificuldades e você ir deixando ela de lado e esquecer. E a terceira maneira é você superar. É quando você enfrenta a crise, encara a situação e faz desse momento a oportunidade de conhecer o próprio coração, reconhecer seus erros, ou seja, você resolve, você enfrenta e você vence de acordo com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então você vai sair mais forte, você vai sair mais maduro, você vai sair uma pessoa mais sábia, transformada. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 42. Nós vamos refletir sobre a história, um pedacinho da história de José. A história de José está narrada na Bíblia, dos capítulos de 37 a 50. E nós vamos olhar rapidamente no capítulo 42. Eu vou pedir para você permanecer com a sua Bíblia aberta, onde nós vamos encontrar José agora com a idade mais ou menos de 40 anos. E ele está diante de uma crise. Uma nova crise, permitida por Deus, para que ele possa, então, agora superar aquilo do passado. Acompanhe a leitura, por favor. Eu vou fazer a leitura dos versos 6, 7 e 8, e vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta, porque nós precisamos passear por alguns textos. Gênesis, capítulo 42, a partir do verso 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento.
José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Um pouquinho antes, se você voltar na página da sua Bíblia, ou no seu smartphone que você estiver usando, capítulo 41, nós vemos no verso 46 que José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Ele tinha 30 anos quando ele é capacitado por Deus e é visto, percebido, conhecido por Faraó como um homem que tinha o Espírito de Deus. Olhe comigo, capítulo 41, verso de número 15. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Isso é Faraó falando com José. Olha a resposta de José no verso de número 16. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Deus concede a José dons específicos, capacidade de interpretar sonhos, uma sabedoria acima da média. Veja o verso de número 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Depois de fazer o relato do que é o sonho, ele dá essa sugestão a Faraó. E quem é que Faraó escolhe? José. Verso 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? José é um testemunho de quem é o Deus hebreu, o Deus Yahvé. E esse testemunho da presença, então, enche os olhos de Faraó, e Faraó o coloca como governador do Egito. Ele está apenas abaixo de Faraó. Isso toma tanto o coração de José, que tudo aquilo que era do passado para ele está resolvido. A avaliação que José faz do seu passado é: está tudo resolvido. Não há mais problema. Por que nós podemos entender assim? Veja, no verso 51 do capítulo 41, Deus concede a ele 2 filhos. E veja o nome que ele coloca em cada filho. Verso 51. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Manassés significa Deus me fez esquecer. Levando a esquecer, eu esqueci tudo, está tudo para trás, acabou. Isso não me incomoda mais, está tudo resolvido. Verso 52. Ao segundo filho, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Literalmente, Efraim é duplamente frutífero. Então, José entende: olha, eu tenho a bênção de Deus comigo, eu consigo interpretar sonhos que ninguém consegue, eu fui colocado como governador do Egito, eu tenho só 30 anos, tenho 2 filhos, então um filho vai se chamar Deus me fez esquecer de tudo que era ruim na minha vida, e o outro vai se chamar duplamente frutífero. Eu sou abençoado por Deus. Então não precisa mais de prova, a crise passou, é uma nova vida, é um novo momento, vou seguir, vou viver. Isso nós vemos na vida de José. Até agora, ele tinha olhado para aquela situação da vida, todo o sofrimento, e resistido, aguentado firme e forte, suportado. E ele acha que isso tudo, somente aguentar, suportar, resolve o seu problema. E aí nós nos deparamos com o capítulo 42. Capítulo 42, nós vemos Deus agindo na história do povo de Israel, de José e da sua família, para reconciliar essa família, para curar José e para cumprir a aliança que ele tinha com esse povo. Veja o verso 1. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou:
tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Deus permite uma fome para, a partir daí, juntar essa família de novo, José e seus irmãos, e depois Jacó também, e toda essa família passar por uma transformação. E você deve ler, por favor, eu peço, os capítulos seguintes para você entender toda a história e ver como que Deus agiu. Mas eu quero olhar com você aqui para essa nova crise que José vai experimentar ao reencontrar aqueles que desejaram matá-lo, e que o venderam como escravo, e que o abandonaram, e que mentiram para o pai. A maior, primeira prova para nós de que José não tinha resolvido isso no seu coração é que ele nunca foi atrás dos seus irmãos. Do momento em que ele foi escolhido como governador do Egito até esse encontro, em torno de 7 a 9 anos, porque aconteceram 7 anos de fome. Então, agora começou a faltar comida. Quando Jacó diz para os filhos que estão lá, olhando o tempo passar, o que vocês estão aí a olhar uns para os outros? Vão atrás de comida. Então, muito tempo se passou e José achou que estava tudo resolvido. Mas acompanhe comigo. É preciso que José seja curado dessas mágoas do passado. E essa nova crise vem como instrumento nas mãos de Deus para levá-lo a experimentar isso. Primeiro eu quero ver com você como que essa crise é instalada e faz José perceber que não está resolvido o seu passado. Veja comigo. Verso de número 7. A partir do verso 7, nós vamos encontrar algumas características de quem tem um passado lá que não foi resolvido, foi apenas suportado, aguentado, tolerado, mas que está lá. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os. Ele viu que eram seus irmãos, mas ele não se deu a conhecer. E falou asperamente. A primeira característica de uma pessoa que não resolveu o seu passado, que tem mágoas ainda no coração, é usar máscara. É fazer de conta que é uma pessoa, mas é outra completamente diferente. É apresentar que está tudo bem, mas não está. Essa é a primeira característica, meus queridos. Ele esconde até mesmo os seus sentimentos, porque ele começa a ser rude. O texto diz que ele fala asperamente. Para fazer uma pergunta, ele fala de forma áspera. Seria mais ou menos assim: de onde vocês vêm? Isso não é áspero. De onde vocês vêm? José tem lembranças que machucam. Veja o verso de número 9. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, os seus irmãos, e lhes disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. O passado ainda machuca o coração de José. E um coração machucado, meus irmãos, se torna acusador. Veja, ele se lembra, isso machuca, e ele então acusa: vocês são espiões. Vocês vieram aqui para espiar. E aí acaba se fazendo o papel do diabo, que significa acusador, aquele dado à calúnia. Quem não superou a crise não ouve o que não quer ouvir. Eu não quero ouvir, não vou ouvir. Veja os versos de 10 a 12. Eles respondem diante da acusação que ele faz: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Uma pessoa com o coração amargurado por problemas não resolvidos no passado, ela não vai abrir os ouvidos para ouvir a verdade. Ela fecha o ouvido, porque está presa, aprisionada
na sua própria amargura. Uma pessoa que ainda não resolveu os problemas do passado, de angústias, de sofrimento, de machucado, é uma pessoa que cria demandas para os outros, impondo a sua perspectiva, manipulando para que as pessoas façam como ele quer. Veja os versos 14 a 16. Então lhes falou José: é como já vos disse, vós sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. É uma pessoa pronta a promover sofrimento na vida dos outros. Já conheceu alguém que está sempre promovendo sofrimento na vida dos outros? Seja falando mal, seja perseguindo, seja não ouvindo. Provavelmente há problemas lá no fundo do coração que não foram resolvidos. No final essa primeira sessão, no verso 24, nós vemos José, ou lemos José chorando. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Por que ele chora? Nós vamos ler em todo o relato vários momentos em que José chora. Mas esse primeiro choro, é interessante a gente perceber que é um choro da dor do que ocorreu no passado. Porque, veja comigo, no verso 17, eles ficaram presos 3 dias. Verso 18, ao terceiro dia disse-lhes José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vocês na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Trazei-me o vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Agora preste atenção. Eles vão começar a conversar entre eles na frente de José, porque eles não sabem quem é José e nem sabem que José conhece a língua deles. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso, nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir? Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete, e retirando-se deles, chorou. O choro de José é a lembrança da dor, da angústia, do que ele passou nas mãos dos próprios irmãos. Agora é importante o choro porque ele dá vazão a essa angústia que anos e anos está presa no coração. E ela então faz parte de externar a dor nesse processo de cura e restauração que José vai experimentar. Queridos, essas são algumas características de um coração machucado, ferido por uma crise, por um problema, por uma situação, uma angústia não resolvida. Ele tinha problemas seríssimos com seus irmãos e achou que isso teria sido resolvido quando a sua vida mudou e ficou tudo bom. Lê do engano. É preciso tratar, é preciso encarar o problema. José ainda não sabia, até aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele só vai entender isso um pouquinho para frente. E é isso que Deus quer levá-lo a compreender. Deus quer que ele entenda isso, que Deus está no controle, que Yahvé está no controle de todas as coisas e que nada acontece sem que ele não saiba ou permita. E ele começa então a perceber a ação de Deus. Mas não apenas ele. Os irmãos dele, depois que vão embora, olha o verso 28 do capítulo 42, fazem uma declaração. Então disse aos irmãos, um falando aos outros:
Devolveram o meu dinheiro. Aqui está, na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: que é isso que Deus nos fez? Eles começam a perceber que Deus está agindo. Começam a perceber que o Senhor está ali para fazer algo que eles ainda não sabem. A nova crise, meus irmãos, vai revelar o que está no coração de José, mas também no coração dos seus irmãos, para que tudo se estabeleça e fique resolvido. Nós vimos algumas características. O segundo ponto da nossa mensagem hoje é como que essa crise leva a compreender Deus agindo para a transformação. E agora nós vamos caminhar por outros capítulos. Em vez de tolerar a crise, nós precisamos enfrentá-la e superá-la, abrindo o coração para Deus mostrar o que está errado em nós, para que haja transformação, arrependimento, mudança e a gente saia maduro, crescido, amadurecido, transformado. E José precisa enfrentar dele. Crises são oportunidades que Deus nos dá de experimentarmos transformação por sua graça, porque é Ele que permite. Ele quer me transformar, quer te transformar, Ele vai permitir. 42, 26. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Eles vão voltando para casa. Estão levando mantimento para todos. Verso 43, 1 e 2. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Quem tem que ir? Benjamim, o caçula. E Jacó vai dizer: não pode levar Benjamim, porque se Benjamim não voltar, eu já perdi José, vou perder Benjamim. E os irmãos não contaram toda a verdade para o pai, já estão um bom tempo lá, já acabaram os suprimentos, eles precisam voltar. Verso 15 do capítulo 43. Depois de conversarem, convencerem, lá vão eles e têm um novo encontro com José. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva esses homens para casa, mata reses, prepara tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. José manda preparar um banquete, meus irmãos, e vai se encontrar com seus irmãos novamente. Ele está quebrantado, sensível, passando por uma transformação. E a gente vê isso, olha só, verso de número 29. Quando ele está junto com os seus irmãos, e eles comeram, levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é esse o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Ele está orando, intercedendo pelo seu irmão caçula, sem que eles saibam que ele é. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no íntimo, o choro agora é diferente. Ele está profundamente emocionado por aquele encontro. O irmão que é filho da mesma mãe e mesmo pai. Porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. Ele está começando a experimentar um quebrantamento que Deus está proporcionando por encontrar com seus irmãos e começar a resgatar quem eles são para ele. O convívio vai promovendo isso. Queridos, José está em processo. Capítulo 44, ele dá uma nova ordem. Ele fala assim, olha, encha os sacos de mantimento, põe o dinheiro lá, e no saco de mantimento de Benjamim, coloque um copo de prata, o meu copo de prata. E manda eles embora. Veja, ele está agindo com mentira, e depois ele vai falar, quando eles são descobertos, no verso de número 15, veja aí comigo. Disse-lhes José, 44:15, que é isso que fizesse? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Ele não adivinhou, ele armou. Quando eles estão certos,
uma certa distância, vai o mordomo, fala assim, olha, sumiu o copo do governador de Faraó e vocês são suspeitos. Quando verifica, está no saco do Benjamim. Eles têm que voltar. E ele faz uma palavra dessa. Diante da palavra verdadeira de Judá, que se eles fossem embora sem o caçula, o pai morreria, José arma isso. E quando Judá defende, fala assim, olha, se Benjamim ficar, o nosso pai vai morrer. Aí, queridos, é onde José se dá a conhecer. Capítulo 45, versos 1 e 2. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Quando Judá diz para ele, olha, se o nosso irmão ficar preso aqui, o nosso pai vai morrer, aí aquilo bateu fundo, e José falou assim, então eu não posso mais. E ele então se revela aos seus irmãos. E veja a resposta de José, que mostra para a gente essa transformação experimentada por todo esse longo processo, e eu passei rapidamente com os irmãos aqui, por isso eu quero incentivá-los a lerem. Olha a partir do verso de número 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, já não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Vamos ler juntos o verso de número 8? Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Glória a Deus. José entendeu que Deus é soberano e que tudo aquilo que aconteceu na sua vida foi com permissão divina e com uma intencionalidade de, quando chegar nesse exato momento da história, José ser alguém que vai sustentar a família da aliança, o povo de Israel. E isso muda completamente agora como ele encara os seus irmãos. Ele consegue olhar para os seus irmãos e entender que Deus usou o pecado dos seus irmãos para cumprir um propósito muito maior do que aquilo que ele poderia imaginar. E esse processo, meus irmãos, vem quando ele é confrontado, ele tem que encarar os irmãos, ser lembrado de tudo que aconteceu e começar um processo de perdão, para ele chegar a essa conclusão. José é apenas um instrumento de Deus para cumprir o propósito de Deus para a salvação do seu povo. Eu preciso fazer uma correção aqui, porque eu falei que já tinham passado 7 anos de escassez, né? Tinha passado 7 anos de bonança. Foram 7 anos de muita bonança, de muita lavoura, que ficaram acumulados, para depois o tempo de escassez. Para superar o momento, a angústia, o problema do passado, José teve que enfrentar uma nova crise. As crises do passado, que não estavam resolvidas, foram superadas. Nesse caminhar com Deus, no confronto com aqueles que promoveram aquilo, e na ação graciosa de Deus, do Espírito Santo, em abrir o entendimento para isso. Foi um momento de entrega do coração a Deus, tanto dele quanto dos seus irmãos, de reconhecer que não se consegue administrar a crise e pedir a Deus para lhe revelar. Queridos, essa tem que ser a minha e a sua postura. Diante da crise, coloque-se diante do Senhor e diz, Senhor, o que está errado aqui, o que não está adequado em mim, para que eu possa me arrepender, para que eu possa abandonar uma estrutura passada, preso naquilo que os seus irmãos fizeram. A oração tem que ser, Senhor, o que é que o Senhor está construindo na minha vida? Faça para a glória do teu santo nome. Então o texto não registra José orando em nenhum momento, mas, meus irmãos,
Esse homem estava experimentando transformação e ouvindo a Deus, porque era um homem que buscava a Deus. Veja comigo, capítulo 50, versos 20 e 21, a declaração dele. Os irmãos estão preocupados. Como que vai ser agora, já que Jacó morre e José está como governador e os seus irmãos nas suas mãos? Capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Não tem como negar. Vocês agiram maldosamente. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Olha que homem transformado. Glória a Deus. Fruto de não simplesmente suportar uma nova crise, mas de encarar essa crise e de deixar o Espírito Santo mudar a sua vida. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que Deus, o Criador, sustentador do universo, o nosso Senhor, nos ensina que o pecado arrasta a humanidade para crises terríveis, porque há uma desestrutura emocional, psíquica em todo ser humano afetado pelo pecado. E a única forma de isso ser restaurado é pelo poder de Cristo na vida do ser humano. Não tem outra forma. E Jesus é que vem para reorganizar, reestruturar, restaurar as nossas emoções e o nosso psique. A crise é uma oportunidade gerada, permitida por Deus para manifestação na minha e na sua vida de transformação. Então, não negue a crise na sua vida. Não busque ajuda apenas para suportar. Busque ajuda, mas para enfrentá-la, para vencê-la, conhecendo o próprio coração, abrindo-se para ser transformado pelo Senhor e mudando segundo aquilo que Deus tem para a sua vida. É preciso quebrantamento. E nós vamos vendo José chorando e sendo quebrantado diante do amor de Deus. Pode ser que para algumas pessoas esse enfrentar a crise seja como foi para Jacó. Jacó, no capítulo 32, passa uma noite lutando com Deus. Mas ele tinha uma convicção: não vou sair daqui enquanto Deus não me transformar. Enquanto eu não superar essa crise que eu tenho por conta de tudo que eu fiz no passado e ainda estou brigado e com medo do meu irmão Esaú. E ele luta a noite inteira, sai dali coxo, marcado por Deus, transformado, para quando se encontrar com seu irmão, eles se abraçarem e chorarem. A nova crise no Val de Jaboque foi para restaurar esse homem. Deus providencia tanto a transformação como a manifestação da sua glória naquilo que ele está fazendo. Porque esse é o objetivo do Senhor, meus irmãos. Um homem enfrentou crises em sua vida na terra. Ele foi perseguido, ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi chicoteado, ele foi cravado numa cruz, ele foi abandonado pelo próprio pai. E tudo isso ele enfrentou e venceu, para que hoje eu e você possamos ser transformados e também vencermos as crises que estão diante de nós. Jesus Cristo, Ele que tornou possível eu e você participarmos dessa ceia. Ele que entregou a sua vida. Ele que teve o sangue vertido, como cantamos aqui, e é o único que pode me livrar da condenação. O único que pode transformar a minha vida. O único que pode me fazer ser mais parecido com Ele e andar segundo a vontade de Deus. Esse Jesus Cristo, esse nosso Senhor, venceu tudo para dizer para mim e para você que unidos a Ele também venceremos. Glória a Deus. Essa é a verdade de Deus para mim e para você, meus irmãos. Então, no momento de crise que você está enfrentando, eu não sei qual é, mas provavelmente você tem, pequena ou grande, corra para falar com Deus. Corra para se colocar aos pés dEle e dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a Tua. Faça na minha vida, no meu coração, aquilo que precisa ser feito. Mude o que precisa ser mudado,
mas arranque aquilo que me impede de viver o teu propósito. Jesus morreu na cruz para dar vida abundante a todos aqueles que nele creem. José mostra quem eu sou, quem você é. Somos como José. Somos assim. Está tudo bem na vida, a gente acha que todos os problemas foram resolvidos. E muitos desses nós não encaramos de frente, eles não ficam resolvidos e mais cedo ou mais tarde eles vão saltar e vão fazer muito mal para nós e para quem está à nossa volta. Mas José aponta para Jesus. Porque José, apenas uma cena para você fazer essa relação. José, quando encontra com seus irmãos, todos estão diante dele, curvados, tendo-o como o Senhor. Jesus, um dia, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, terá todos curvados diante dele, reconhecendo que só ele é Deus. José nos lembra de que havia necessidade de um homem perfeito, José não foi, para que nós pudéssemos ser livres do nosso pecado, restaurado das nossas crises e a pior crise de todas, a condenação ao inferno. Quem crê em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, mas têm que ser resolvidas. Eis que tudo se fez novo. Vamos orar? Somente unido em Cristo Jesus, Pai, é que nós podemos experimentar transformação. Quantas crises temos enfrentado? Vivemos no nosso país uma crise política. E reconhecemos que somente o Senhor pode mudar essa história. Não nos deixe perder isso de vista, Pai, porque vamos querer resolver com as nossas próprias forças. Pai, não nos deixe acomodar diante de um cenário de paz, de tranquilidade, seja na nossa vida particular, seja na Igreja Presbiteriana de Brasília, seja na nossa cidade, sem que nós resolvamos aquilo que precisa ser resolvido, pecados que precisam ser abandonados, para experimentarmos transformação do Senhor. Pai, visita cada um dos meus irmãos e irmãs nessa noite, quem está ouvindo essa mensagem gravada, na sua crise. Promova, Senhor, uma nova crise para levá-los à transformação. O Senhor sabe exatamente o que cada um precisa. Deus, e eu intercedo por aqueles que estão aqui nessa noite ou também ouvindo, que ainda não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esses experimentam uma crise, talvez inconscientes, de que estão condenados ao inferno. Vão existir por toda uma eternidade distante de Deus, sob a ira desse Deus Santo. Sofrimento eterno. Deus, fala esse coração a quem tu escolhesse para a salvação, para que se dobre diante do Senhor. E diante da crise de abandonar uma religião, possa se voltar para o Evangelho e receber vida eterna em Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, em nome de quem nós oramos e a quem nós queremos seguir e a quem nós adoramos, em quem nos espelhamos, a quem queremos refletir. Em nome dele, nosso Salvador. Amém.